Boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais um encontro dos investigadores da Bíblia, nossas exposições semanais dos textos bíblicos. Hoje nós finalizamos a nossa exposição e estudo do Evangelho de Mateus, a parte escatológica do Evangelho de Mateus. Há 4 aulas, nós estamos estudando os capítulos 24 e 25, e hoje nós concluímos, então, com as 2 últimas da série de 7 parábolas escatológicas, que Mateus coloca no seu evangelho entre os capítulos 24 e 25. Hoje a gente fica, então, com a parábola dos 3 servos e a parábola dos bode e das ovelhas, concluindo, então, essa série de estudos sobre escatologia. Após isso, a gente vai dar seguimento à reta final do evangelho de Mateus, com os últimos 3 capítulos, 26, 27 e 28, que narra, sobre a perspectiva de Mateus, os momentos finais do ministério de Jesus em Jerusalém, sua prisão, morte e ressurreição. Então, para a aula de hoje, versículos 14, até o versículo de número 46. Nós vamos estar orando, então, para dar início à exposição da noite. Deus querido, nós te louvamos e te bendizemos por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, pelo fato do Senhor fazer presente sempre conosco e nos auxiliar no entendimento de tuas escrituras. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, e nos ajuda para que possamos entender um pouco mais de ti e prosseguir em nossa caminhada. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, nós vamos estar iniciando, utilizando a NVT, na versão que você nos assiste aí pelo YouTube, pode ser um pouco diferente. No versículo 14, ele começa a narrar, então, a parábola dos 3 servos. Vamos lembrar que o capítulo 25 é uma junção de 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, que a gente reservou a aula de semana retrasada, especialmente para essa parábola, e essa agora, a parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-os de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1 talento, então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o seu dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor lhe disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o último servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe o que não planta e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, e aqui está ele. O senhor, porém, respondeu ao servo mau e preguiçoso: se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem aos que têm os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, a parábola, que Cristo está narrando aqui no Monte das Oliveiras, ela traz consigo uma característica de um público e de uma metáfora da agricultura. Uma das atividades, da economia judaica no período do Novo Testamento era a agricultura. A gente vê ali na região da Galileia os pescadores e os agrícolas, aquelas pessoas que trabalhavam no campo, semeando, plantando, colhendo. Então, não era estranho para aquelas pessoas
essa parábola de Cristo, até porque a maioria das parábolas de Jesus, elas traziam consigo esse elemento da agricultura. A gente vê parábola do trigo e do joio, né? A gente vê parábola dos ceifeiros, a gente vê esta parábola agora dos 3 servos. Então, sempre parábolas que estão falando da questão da agricultura, né? Do plantio, né? De toda essa circunstância. Então, assim, é muito comum para as pessoas que estão ouvindo Cristo aquela linguagem, aquele linguajar. As pessoas conheciam como funcionava a questão dos servos, da agricultura, do plantio, do alugamento, do aterramento, né? Então, tudo aquilo fazia parte do imaginário judaico, do dia a dia da população e das pessoas que haviam Jesus. Então, faz parte da característica da parábola você incorporar elementos cotidianos para que você extraia ali uma mensagem mais profunda do que o dia a dia. Dentro da parábola dos 3 servos, a gente vê Jesus se utilizando de uma prática comum, que é o arrendatário, que arrenda o seu terreno para seus servos e faz com que eles trabalhem. Normalmente, né, os estudiosos afirmam que esses donos de terras, eles não tinham só uma terra em uns lugares. Eles tinham vários aterramentos, né, vários pedaços de terras em diferentes lugares, e isso era também estratégico, porque se um determinado campo não desse a colheita necessária, havia outros campos para que ele pudesse colher e ali pegar do que foi plantado e colhido. E como o chefe, né, o dono da terra, ele não poderia estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, ele delegava o trabalho da supervisão, do plantio e da colheita para arrendatários, né? Que são as pessoas que ficam responsáveis por supervisionar os trabalhadores. Então, ele alugava, colocava um senhor sobre determinada terra, depois um senhor sobre outra determinada terra, e assim ele distribuía as terras para os seus subordinados, com a capacidade que ele achava que cada um haveria de administrar aquelas terras. O que Jesus está fazendo aqui é se colocar na posição desse dono da terra, que delega aos seus discípulos autoridades e deveres e funções. E, semelhantemente, a metáfora do Senhor da terra que se ausenta para prestar contas de outras pessoas, ele também se ausenta quando já está profetizando a sua ida aos céus. Jesus já está dizendo aqui nessa parábola que ele vai delegar uma missão para os seus discípulos e que vai se ausentar. E que mais tarde vai voltar para prestar contas da missão que foi dada aos seus discípulos. É uma parábola que já está apontando mais à frente o que Cristo vai fazer após a sua morte e ressurreição. Então, é uma parábola também que fala de sua segunda vinda. Na verdade, a parábola dos 3 servos, ela fala sobre os 3 estágios do ministério de Cristo. Primeira vinda, o período intermediário entre a primeira e a segunda vinda e a terceira vinda. Então, na primeira vinda, Cristo vem e delega a missão à sua igreja. Ele distribui talentos, né, para as pessoas, e aí esses talentos, né, são distribuídos conforme a capacidade de cada pessoa. E aí, veja que é o próprio Senhor que dá o talento para as pessoas, né? Isso é uma coisa interessante, porque isso bate perfeitamente com o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12 sobre os dons. Ele vai dizer que os dons são diferentes, as quantidades dos dons são diferentes pessoas por pessoas, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que opera em cada um. Então, não importa de quem quer, em quem busca, mas sim de Deus que concede os dons, né? Você pode querer tantos dons ou um dom específico, mas não necessariamente Deus vai lhe conceder. Ele vai lhe conceder aquilo que ele sabe que você tem capacidade de exercer e que você dará um bom ministério exercendo a função desse dom. Então, a gente vê, né, de fato, que esse texto corrobora com o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12. Bom, e aí ele usa a metáfora aqui com 3 servos. Um ele dá 5 talentos, né?
O talento aqui, né, é a medida, né, é o valor, é o dinheiro, né? A gente já está acostumado com essa linguagem. Na verdade, o talento, né, era uma medida de peso que equivalia a 35 quilos. Né? Poderia ser um talento de ouro, 35 quilos de ouro. Um talento de prata, 35 quilos de prata. Então, veja que não era pouca quantia. Né? E o texto vai dizer, né, que o primeiro servo recebeu 5 talentos. Então, a gente pode fazer a conta aí, 35 vezes 5. Né? Foi a quantia em quilos que o primeiro servo recebeu. O segundo servo recebeu 2 e o terceiro servo recebeu apenas 1. Bom, a gente já viu que essa distribuição dos talentos, né, e dos dons, ela é feita pelo Senhor e que tem a sua vontade e a sua percepção como único critério para ele distribuir esse talento. Bom, ele se ausenta. E esse período da ausência, né, normalmente, ele não era bem estabelecido entre o servo e seus senhores. Porque dependendo do servo e dependendo do senhor, essa demora poderia ser breve e poderia ser longa, dependendo de como seria o desempenho da viagem do servo, resolvendo as outras questões dos seus campos. Bom, o que Cristo vai dizer aqui é que, passado muito tempo, ele volta para prestar contas daqueles talentos que entregou para os seus servos. Então, veja que Cristo está apontando que haverá um período de tempo que, na perspectiva humana, na perspectiva dos servos, será demorado para o retorno do Senhor. Então, também corroborando com as parábolas que a gente viu nas aulas antecessoras. Na parábola das 10 virgens, o noivo tardou a chegar. Na parábola do dilúvio, ninguém sabia quando o dilúvio ia vir. As pessoas continuavam fazendo a sua vida normal, vivendo o seu cotidiano e não sabiam quando e que hora, que situação o dilúvio viria. E a gente tem aqui, novamente, na parábola dos servos, a questão da volta iminente. Depois de muito tempo em que os servos não estavam esperando sua volta, o Senhor ele volta para prestar contas. E aqui é uma parábola que chama bastante atenção a questão das obras, o fruto, o que foi praticado, aquilo que foi semeado, aquilo que foi feito. E aí a gente vê que os 2 primeiros servos, sabendo que seu senhor colhe o que não planta, e aí, né, o que significa esse versículo? O que Cristo está querendo dizer? Veja, é de se esperar que quando se dá um investimento, quando se investe um dinheiro, quem investe nunca espera a mesma quantia voltando para ele. A própria ideia de investir, a própria linguagem financeira de investir, ela significa depositar uma quantia, confiar uma quantia, para que ela volte em dobro, para que ela volte em juros, para que ela volte uma quantia acima do que foi investido. Essa é a ideia de investir. Né? Investir é diferente de depositar. Né? Olha o que Cristo tá dizendo aqui, olha a linguagem que ele está utilizando. Qual foi o pecado e o crime do terceiro servo? Ao invés dele investir o dinheiro, porque quando se investe o dinheiro, aquele dinheiro ele rende, né? Ele vai fazendo outro dinheiro, mais dinheiro, ele deposita, ele esconde. E aí, não necessariamente o depósito ele faz o dinheiro render. Né? Então, você vê até que o Senhor, né, quando repreende o terceiro servo, ele vai dizer o seguinte, né? Porque não depositou o meu dinheiro, pelo menos teria recebido os juros. No caso aqui, ele está falando sobre os juros que correm, né? Que já na época de Cristo existia. Se você depositava o dinheiro em algum banco público, algum sistema, quando você fosse recolher, o fato do seu dinheiro ter permanecido naquela instituição ia render alguns juros, mas não necessariamente ele esconde, né? Ele deposita na terra, ele esconde. Ou seja, o que ele recebeu, ele guardou para si. Ele não demonstrou ao mundo o que foi dado a ele pelo seu Senhor. Ele não aproveitou as oportunidades que ele teve de testemunhar em favor do seu Senhor,
para quando o seu senhor voltar, ele apresentar ao Senhor coisas a mais do que foi delegado a ele. Então, a ideia aqui que Cristo está querendo dizer é essa. Ele colhe onde ele não planta. Quando Cristo ele delega à igreja uma missão, Cristo ele plantou ali em Jerusalém uma semente da igreja primitiva, com seus discípulos. Mas a ordem que ele deu aos seus discípulos foi: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quando Cristo voltar em sua vinda gloriosa, ele não vai colher somente os crentes em Jerusalém. Ele não vai colher somente os crentes na Judéia, na Galileia, em Samaria, as áreas onde ele ministrou quando esteve aqui. Muito pelo contrário. Ele vai colher um povo nos 4 cantos da terra. Ele vai colher uma plantação 1000 vezes maior do que aquela que ele plantou quando ele estava aqui. Este é o significado quando ele diz: ele colhe onde ele não plantou. Cristo não saiu da região da Palestina em seu ministério. O ministério de Cristo foi focado em Judeia e Galileia. Cristo não foi para a Ásia, Cristo não foi para a Europa, Cristo não foi para a África, Cristo não foi para o Extremo Oriente. Mas quando ele voltar, ele vai colher frutos plantados em todas as extremidades da terra, plantados pelos seus servos, do qual ele delegou esse trabalho. Então, é ou não é uma parábola escatológica que aponta para a conclusão da grande colheita que haverá na grande volta de Cristo? Bom, para os 2 servos, ele afirma no versículo 23, servo bom e fiel. Ele adjetiviza os 2 servos que investiram o seu talento, que agiram conforme o esperado, de bom e fiel. Por outro lado, no versículo 26, ele chama o outro servo, que não investiu o seu talento, de mau e preguiçoso. E aqui é interessante, né, que a gente coloca o bom e o mau, o fiel e o preguiçoso. Cristo coloca esses adjetivos, né, como sinônimo aqui, né, de fiel como antônimo de preguiçoso. E aí a gente vê, né, que o quão isso é interessante na Bíblia, porque fidelidade requer obras. Fidelidade requer inicialmente fé, e que você pratique a fé que você tem através de obras. Se você não pratica a sua fé mostrando as suas obras, logo você é considerado um infiel, dentro dessa perspectiva da passagem. E aí, então, além de ser tirado dele o que ele recebeu, um talento que ele tinha, o servo, o senhor, retirou dele, ainda mandou lançar esse servo inútil, porque não demonstrou trabalho algum, e ainda deu uma desculpa ainda por não trabalhar, fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí essa linguagem aqui, ela já demonstra já o destino dos ímpios, né? Não era o que acontecia com as pessoas que eram demitidas, né, na época de Cristo, mas já demonstra um destino final para aqueles infiéis que serão achados em falta no dia do juízo. Serão lançados na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa figura representa o total afastamento da presença de Deus. Por quê? Deus é luz, e nele não há treva alguma. E choro e ranger de dentes representa tristeza e afastamento de sua presença eterna, que é sinônimo de gozo e alegria, né? Então, são palavras que elas têm um significado, né? Não necessariamente será um lugar escuro, mas a escuridão aqui representa a ausência de Deus. Ele não quis trabalhar para o seu Senhor. Já que ele não quis trabalhar para o seu Senhor, ele irá para um lugar onde não vai haver mais o seu Senhor. Um lugar de escuridão. Então, desta forma, Cristo ele finaliza esta parábola. É a 6ª parábola escatológica dentro dessa sequência.
E aí, então, ele parte para a última das parábolas. Bom, algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Bom, então ele parte então para a última parábola, aquela que dá fim ao grande discurso do sermão profético de Cristo e finaliza essa série de 7 parábolas. O juízo final, as ovelhas e os bodes. Essa é uma das parábolas mais famosas, né, do Evangelho de Mateus e também dentro dessa sequência das parábolas da escatologia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham vocês que serão abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deram de comer, sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que os vimos faminto, sedento ou nu, ou convidamos para a nossa casa como estrangeiro? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e lhes dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me deram para a sua casa. Não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me deram de vestir. Doente e na prisão e não me visitaram. E eles dirão: Senhor, quando foi que o vimos em tal situação? E ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. O que é interessante é que Jesus ele sempre leva tudo para a questão do amor e da caridade. Concluindo o seu sermão profético, Cristo não poderia, de outra forma, concluir e levar o ápice de toda essa sua pregação lá no Monte das Oliveiras para a prática do amor, que é o resumo de todo o ministério de Cristo. Amar a Deus e amar ao próximo. Se você ama a Deus, você consegue amar o próximo. Se você ama o próximo, é um passo para você amar a Deus. Então, é isso que ele explica. E a parábola das ovelhas e dos bodes demonstra isso de uma forma muito sutil, que às vezes fica despercebido. Porque, novamente falando, isso não faz parte do nosso cotidiano. A maioria de nós, eu acho que a maioria de nós não somos aqui agricultores, não temos gado, né? Não trabalhamos com animais. Mas quem trabalha com animal, com bode, com ovelha, vai entender o significado dessa parábola. Vamos lá. Não era estranho para os pastores, não só da época de Cristo, mas também do Antigo Testamento e até hoje, pastores separar as ovelhas dos bodes. Apesar de terem algumas semelhanças, a ovelha e o bode, elas têm características muito diferentes uma da outra. Ao passo que o bode, ele demonstra ser um animal mais agressivo, um animal mais ofensivo, a ovelha, ela sempre demonstra ser aquele animal que sempre é um animal pacífico, um animal que não demonstra rebeldia, um animal que ele é bom de se criar, ele é fácil de se criar e que sempre obedece às vozes de seu pastor. O bode ele tem a característica de que ele sempre pula as cercas que ficam ao seu redor. A ovelha, ela jamais pula as cercas, ela sempre sai pela porta das ovelhas. Mas a principal característica que Cristo quer frisar aqui das ovelhas dos bodes se assemelha também, e é o principal ponto pelo qual
os senhores, né, os trabalhadores que cuidavam desses animais, separavam durante a pastagem as ovelhas dos bodes. O que acontece? Se você deixar ovelha e bode pastarem no mesmo campo, as ovelhas vão passar fome. Porque o bode é um tipo de animal que ele só para de comer quando não tem mais alimento. Se você deixar o bode em uma pastagem, o bode ele vai sair comendo todo aquele mato até ele não aguentar mais. Ou seja, até não haver mais mato. Ele é diferente da ovelha, que quando se sacia, para de comer. A ovelha não é um animal guloso. A ovelha não é um animal que vê o que tudo que está pela sua frente e sai comendo sem pensar no dia de amanhã, de uma forma descontrolada. Diferente do bode. E aí a gente conhece, né, histórias e piadas de bode, né, que o bode ele não sabe estar com a mandíbula descansada. Ele sempre está mastigando alguma coisa. Né? E bode, se você deixar ele solto, ele come de tudo. Come pano, come mato, come fio. O bode é um animal destruidor com sua mandíbula. Ele é um animal que, em sua natureza, ele não pensa em coletivo. Ele pensa no individualismo. É ele, é a barriga dele, é a boca dele. Diferente da ovelha, que sempre se comporta melhor quando está em coletivo e que tem a sua dieta, né, vamos dizer assim, satisfeita quando ela está satisfeita. Isso bate com o que Cristo vai dizer agora sobre a prática dos bodes e das ovelhas. Veja só que interessante. Quando ele fala que as ovelhas cuidaram dos enfermos e foram visitar os que estavam em prisão, deram roupa para quem estava nu, recebeu em casa, acolheu em casa o estrangeiro, Cristo está falando aqui de práticas que não eram estranhas para a comunidade judaica, principalmente para os judeus crentes, os judeus professos. Por quê? Isso tudo faz parte da lei mosaica. Hospedar os estrangeiros, cuidar dos órfãos e das viúvas, acolher as pessoas necessitadas, visitar os enfermos e doentes e aqueles em prisão. Tudo isso já está escrito na lei de Moisés. Se era praticado ou não, depende de cada um. Mas já está na lei. Já estava escrito que as pessoas tinham que fazer aquilo. Eu sempre friso num ponto que o que Cristo veio pregar, ele não veio trazer nada de novo. Cristo veio reavivar aquilo que estava apagado no coração e na prática das pessoas. As pessoas, quando praticavam a lei, praticavam com objetivos errados, com objetivos próprios. E quando não praticavam. A gente vê, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quem parou para ajudar aquele necessitado? Que estava nu, sangrando, doente ali, em todas essas condições de necessidade. Quem parou? Justamente o samaritano. O levita não parou. Né? Todas aquelas figuras de proeminência na sociedade judaica que conheciam a lei, não pararam para ajudar aquela pessoa. Isso demonstra o quê? Que na sociedade que Cristo está vivendo, as pessoas vivem de aparência. Elas não fazem aquilo que elas pregam. Elas vivem com base na hipocrisia. É uma sociedade hipócrita. E os líderes responsáveis por ensinar essas pessoas, os fariseus, eram os líderes dessa hipocrisia. Era o ápice. Porque era eles que ensinavam, era eles que instruíam. E aí eles não praticavam. Ou seja, eles eram os bodes. Cristo assemelha os bodes a todas essas pessoas que sabem o que tem que fazer, sabem o que deve fazer e não faz. São conhecedores do certo, são conhecedores da lei e não praticam. Agora, não praticam por quê? Porque não tem visão espiritual para praticar essas coisas. Porque João ele vai dizer, lá na sua primeira carta, que quem não ama o seu próximo não pode amar a Deus. E bode quer amar a Deus sem amar o próximo. Era isso que os fariseus praticavam e diziam, era isso que os saduceus praticavam e diziam.
eles se diziam íntimos de Deus, conhecedores de Deus, mas não amavam as pessoas. Não acolhiam aquelas pessoas, não ajudavam aquelas pessoas. Então, era um estilo de vida totalmente corrompido e fora dos padrões da lei. E ainda queriam ser salvos pela lei. E quando Paulo vai dizer em Romanos que pela lei nenhuma alma será salva, é exatamente disso que ele está dizendo. Mas, veja, que a ovelha, ela não é salva porque ela pratica aquelas coisas. Ela é salva porque ela entende aquelas coisas, e pelo fato dela ser salva, dela ter entendimento e conhecer a Deus, ela pratica essas coisas. Tanto é que não é Cristo diretamente que está sendo alvo dessas práticas. Não é Cristo diretamente que está sendo alvo dessas ações. São os irmãos, são os semelhantes. É o que ele vai dizer. Quando fizeram isso ao menor de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. A quem Cristo está se referindo? Aos seus discípulos, à sua igreja. Quando vocês fazem essas coisas um pelos outros, né? E aqui existem duas interpretações, né? Tem gente que diz que Cristo está dizendo isso em referência aos discípulos, à igreja, quando sai em missões, quando sai em pregar. E tem gente que diz que ele está se referindo aqui a toda a humanidade. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo nisso aí. Se a palavra irmãos, né, e pequeninos se refere aos discípulos, e Cristo sempre se utiliza, né, a palavra irmãos e pequeninos sempre para se referir à igreja. Ele nunca se refere à palavra irmãos e pequeninos, né, para falar sobre a humanidade, sobre o mundo. Mas, por outro lado, Cristo também chama a atenção para que a igreja seja o oposto do mundo, mas também para ser a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, a prática da igreja não pode ser focada nem centrada somente dentro do campo eclesiástico. Ela deve se expandir para o mundo, porque é assim que vocês vão dar testemunho. Você ser uma lâmpada de dia é muito fácil. Você tem que ser uma lâmpada de noite. Você tem que brilhar onde há escuridão. Então, é que as obras de vocês resplandeçam nas trevas, que é o mundo, que é a humanidade caída, a decadência, a depravação total que o mundo se encontra. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Então, quando vocês fazem isso aos seus semelhantes, principalmente aqueles que são meus irmãozinhos, aqueles que são crentes, aqueles que são da igreja, porque a missão da igreja, né, pregar o evangelho. Vamos lembrar que os primeiros discípulos, né, não levaram consigo riqueza, não levaram mudas de roupa, eles foram pela fé. E aí quem recebeu eles foram abençoados. Então, a grande ênfase que Cristo está querendo dizer é: como você está vivendo a sua vida? Como bode ou como ovelha? Né? A forma como se vive, as características desses animais utilizado por Cristo nessa parábola, aponta para o estilo de vida que você está vivendo. Aponta se você está vivendo a prática da simplicidade do evangelho ou não. E aí você vê que os bodes, quando são repreendidos, eles se espantam. Eles dizem: Senhor, quando foi que o Senhor estava necessitado, com fome, aflito, doente, preso? Veja aqui, qual é a perspectiva de quem é bode, quem tem cabeça de bode, quem pensa como bode? A perspectiva dele é ele e Deus, que está no céu, somente. É diferente da perspectiva da ovelha. A ovelha entende que para chegar a Deus, você tem que viver primeiro em comunhão, em sociedade. O bode, ele é individualista, ele só pensa no eu, ele só pensa no si. A ovelha, ele pensa no coletivo. Ela entende que Deus se manifesta no coletivo, na igreja. Por isso que ele constitui igreja. Por isso que ele constitui uma comunidade, uma eclesia. Ele não constitui individualismos. Ele não constitui diferenças, dissensões. Muito pelo contrário. Mas num mundo multicultural, Cristo ele forma um povo que transcende e excede essas barreiras culturais e se unem como um só para adorar um único Deus. E aí,
concluindo, então, esta série de parábolas e esta série dessa pregação sobre o sermão profético. Cristo ele chama nossa atenção para a prática do amor e da caridade. Então, irmãos, nós chegamos ao fim, então, desta série de estudos e exposições sobre o sermão profético. A gente espera que vocês tenham aproveitado bastante, tenham aprendido bastante nessas 5 últimas aulas. Foi um mês completo dentro de Mateus 24 e 25. E semana que vem a gente dá início à parte final do estudo do Evangelho de Mateus, que a gente está estudando desde março de 2021. Semana que vem, então, com o início do capítulo 26. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida, vocês que nos acompanham pelo Zoom, acompanham pelo YouTube, que acompanham nosso trabalho também no Instagram. Tem novidade no mês de outubro lá no Instagram. Nós terminamos uma série de lives com o professor Hélio sobre o livro de Eclesiastes. Está disponível na página da Identidade Cristã, o link está aqui na bio. E outubro a gente tem uma nova série de lives. Amanhã a gente vai estar fazendo a divulgação. Vamos estar divulgando para vocês nossos temas e nossas lives para o mês de outubro em nosso canal no Instagram. Então, Deus abençoe. Nós vamos orar, então, para nos despedirmos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu até aqui nesse momento. Obrigado por esta série de estudos sobre a Tua volta, a qual aguardamos, Senhor, diariamente e ansiosos estamos para o Teu retorno. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nos ajuda a praticarmos as coisas as quais estudamos, e que o Teu Espírito possa achar lugar em nós, para que Ele possa exercer o bom fruto. Nos abençoa e a todos, na qual a Tua mensagem, por meio de nós, é alcançada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Like a shepherd, you will lead us to the